Vamos abrir em Provérbios 3:9. As nossas ações contam muito. Você pode dizer, mas nós vivemos pela fé. Correto, pela fé naquele que nos salvou. Correto. É assim que nós vivemos pela fé. Mas as nossas reações àquilo que nos é proposto têm muita importância perante Deus. Deus não se esquece do que é que nós fizemos por nossa autoria. Deus não se esquece como nós reagimos a determinadas situações. Por exemplo, quando nos magoam, qual é a nossa reação? Deus diz para perdoar e nós perdoamos. Se nós o fizermos porque percebemos que isso agrada a Deus, então ganhamos pontos perante Deus. Então, mas isto é para ganhar pontos perante Deus. Vejam que nem todos foram chamados, ou muitos que são chamados, nem todos são escolhidos. Ou nem todos que foram escolhidos são chamados. O que eu vos quero dizer que Deus a todo o tempo está a ver as nossas reações perante a vida que estamos a ter. Nós às vezes não percebemos a história de Jó, como o que ele passou, porquê que ele passou, o sofrimento que ele teve e tudo mais. Mas a história baseia-se em um homem que quer honrar o seu Deus. E não tem a ver com bens pessoais ou tudo mais. Tem a ver com um homem de querer honrar o seu Deus. E cada um de nós quer fazer isso. Quer honrar o seu Deus. Veja o que está aqui escrito. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com os primícias da tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão dos mostos os teus lagares. Porquê é que Deus diz sempre que cada vez que nós dermos, Deus nos vai abençoar de volta? Constantemente Ele está a dizer isso. Porque nós temos que entender aquilo que Jesus disse, que a melhor coisa é dar do que receber. E Ele deu a sua vida. Deu por nós. E Ele agora quer a nossa vida. E você está disposto completamente a dá-la para além de todos os bens materiais, para além de tudo o resto que possa vir. A sua vida verdadeiramente é dele. Vamos semear, em nome de Jesus. Anda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor. Tu és tudo para nós. E em ti confiamos, no nome de Jesus. Amém. Veja, vamos abrir estamos em Provérbios 3, vamos subir um pouco mais acima só, é Provérbios 5, 3, 5. É só subir um pouco mais acima, Provérbios 3, 5. O título da mensagem 2 é remédio. Remédio. E é algo
que Deus propõe para nós. Tudo na Bíblia se baseia em homens e mulheres que confiaram em Deus. E por causa dessa confiança, Deus é galardador daqueles que o buscam. Não é por acaso que as coisas acontecem. As coisas não acontecem um acaso. Aconteceu, eu fui salvo. Falaram da Bíblia e eu fui salvo. Não, nada acontece por acaso. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é um dos escolhidos. É um dos escolhidos que Deus quer que fique junto a Ele por toda a eternidade. Mas aqui vai acontecer uma coisa que Deus vai requerer de nós: confiança nele. E talvez seja uma das coisas talvez mais difíceis para quem tenha mais idade, porque à medida que nós vamos andando, às vezes aconteceram coisas que nós fomos perdendo confiança nas pessoas. Mas Deus diz para nós confiarmos plenamente nele. Para entregarmos a nossa vida plenamente a Ele. Confiar só nele. Talvez para uma criança seja muito fácil. Porque se você tiver uma criança ao pé de si, for muito nova, se você chegar ao pé dele e disser qualquer coisa, ele vai acreditar. Ele vai acreditar em tudo o que nós lhe dissermos. E Jesus falou sobre isso para nós. Posso-vos ler mais à frente que quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Confiar plenamente no que Ele diz, na Sua palavra, no que Ele nos transmite, no que Ele quer para nós. Eu lembro-me de um homem de Deus que falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ficou marcado dentro de mim. O que ele contou é que na Inglaterra havia 3 homens. Nos Estados Unidos havia 3 homens. E desses 3 homens, os 3 pregavam a palavra de Deus. E 2 deles eram muito bons no que faziam, e um deles talvez não fosse tão bom. Mas os 2 primeiros desistiram de andar com Deus. Morreram sozinhos. Não foi nada. Mas este último foi um pregador muito conhecido. Eu estou-me a tentar lembrar o nome dele, mas foi um pregador muito conhecido. Nos Estados Unidos, falou perante reis, falou na Rússia, falou na Coreia do Sul, falou em vários países, em montes de países, falou para milhões de pessoas. E, no entanto, dos 3, toda a gente achava que era o menos capacitado. Mas foi aquele que perseverou até o fim. Aquele que continuou apesar de todas as circunstâncias. E é isso que Deus requer de nós. Apesar de tudo o que nos está a acontecer à nossa volta, nós continuarmos em frente. Apesar de nós estarmos a ver as coisas às vezes que não estão a correr como nós gostaríamos que estivessem, nós continuarmos em frente. Porque para isso Deus nos chamou. Para nos agarrarmos a Ele. Veja o que está aqui escrito. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te percas nos teus próprios pensamentos, naquilo que tu achas, naquilo que tu já passaste. Confia só no Senhor. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Entenda uma coisa.
Em tudo o que fazemos, tudo o que fazemos, tudo o que andamos, Deus está no processo. E quando você se aperceber disso e perceber disso, então há muita coisa que vai ser facilitada. No seu trabalho, Deus está lá. Mas se você o buscar, mais Ele vai atuar no seu trabalho. Na escola, da mesma forma. Deus está lá, mas está à espera do seu convite para que Ele possa ajudar a ter melhores notas, a ir mais longe ainda. Em todos os lugares onde você estiver. Deus está lá, mas está à sua espera. Está à espera do convite que você lhe peça: Senhor, ajuda-me. Hoje é uma diferença enorme. Acredite em mim. É uma diferença enorme quando Deus o ajuda e quando Deus não está a ajudá-lo. Embora Ele esteja presente, Ele não se intermete naquilo que você quer fazer. Ele é um perfeito cavalheiro. É impressionante isso. Nós, se calhar, como humanos, vendo alguém a fazer uma coisa errada, dizemos: não, não pode ser assim, deve ser assim. Deus não faz isso. Mesmo às vezes nós estando a fazer coisas erradas, mal feitas, mal executadas, Ele não se interpõe. Quando o relacionamento dele connosco é muito grande, Ele então nos chama a atenção quando vamos fazer algo que o vai desagradar profundamente. Mas nós sabemos quando erramos. Então confiar no Senhor é deixar a sua vida nas mãos dele. Então e como é que vai ser o ministério? Como é que vai ser o dinheiro? Como é que vai ser isto, aquilo e aquilo outro e tudo mais que nós precisamos nesta vida? O que diz aqui é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próximo entendimento. Reconhece nos teus caminhos e Ele endireitará nas tuas veredas. Ele poderá tudo direito. Mas como? Como é que isso é possível? E eu, em relação a isso, eu não posso falar por próprio Deus, porque eu nunca sei como é que Ele vai fazer. Nunca. Nem na minha própria vida eu sei como é que Ele vai fazer. Às vezes nós pensamos que vem deste sítio, daquele sítio, desta forma, daquela forma a solução, e, no entanto, Ele vem a solução de sítios que nós nem esperamos. Às vezes Deus faz com que pessoas sejam abençoadas para nos poder abençoar a nós. É impressionante. Eu lembro-me, eu apercebi-me disso porque uma vez eu estava na igreja e eu, quando estava na igreja, depois de ter orado e conquistei uma grande bênção, o dobro do meu ordenado, fiquei com o dobro do meu ordenado. E foi nessa altura, exatamente nessa altura, que a igreja precisou de mais dinheiro para fazer algo que tinham planeado. Pois eu comecei a dar mais dinheiro na igreja. É impressionante o que Deus faz. Você pensa: não, Deus me está a abençoar por aquilo que eu sou. Não, você não está a perceber. Deus está a abençoá-lo por aquilo que você o buscou. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque nós reconhecemos que é Ele e só Ele que é digno. E quando fazemos isso, então tudo muda na nossa vida. Tudo realmente muda. Então já não é por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de uma igreja, de não sei quantas pessoas, de um ministério também não sei do quanto, disto, daquilo, não. É por causa de Deus.
E quando nós estamos por causa de Deus, então Ele agarra em nós e nos dirige para onde Ele quer que nos mandar. Pensamos sempre, não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer... Não, você tem que buscar ao Senhor. E na sua busca por Deus, Deus lhe vai abrir os caminhos e dizer o que você tem que fazer. Houve alturas em que eu estava a orar e estava muito quieto. E Deus vira-se para mim e fala, quebra esta maldição. Eu não sabia que havia. Ele falou, quebra esta maldição. E eu orei, quebrei aquela maldição. Mas eu não sabia que existia essa maldição. Foi Deus que me mostrou. Foi Deus que me mostrou objetos que estavam em minha casa que eu devia orar e quebrar a maldição sobre eles. Foi Ele que me mostrou. Foi Ele que mostrou no dia em que eu deveria ir falar com uma determinada pessoa, mas eu pensava ir já, mas não, esperei em Deus e Deus mostrou. Hoje é o dia. E fomos naquele dia. E fomos abençoados. Deus é que sabe todas as coisas. Não somos nós. As coisas não vão acontecer por causa da nossa sabedoria. As coisas vão acontecer por causa da sabedoria de Deus. Ele é que abriu o mar vermelho. Embora foi Moisés que estendeu a vara, mas foi Deus que abriu o mar vermelho. Eu quero que você entenda, em tudo o que vai acontecer de milagre na sua vida, vai ser Deus a operar, se você o buscar. Ele é que é o remédio para nós. Eu fico muito empolgado. Toda a minha vida foi assim. Desde que eu aceitei Jesus e comecei a ouvir falar de milagres, eu sempre fiquei muito empolgado com milagres. Deus já me concedeu o privilégio de orar para algumas pessoas e as pessoas serem curadas. E o que eu tenho visto, e fico muito empolgado com isso, é Ele, não eu. Porque eu nada sou. Algumas pessoas dizem, não, pelos relatos de algumas coisas, não, eu senti muito calor nas mãos. Não. Eu cada vez que oro para alguém não sinto nada. Eu apenas creio no meu Deus. Apenas creio no meu Deus. E se a pessoa diz, não, mas não aconteceu nada, eu disse, não pode ser. Eu creio no meu Deus. O que é que está a impedir? Quase sempre, são pessoas que não perdoaram. E quando Deus não perdoa, quando as pessoas não perdoam, Deus não lhe perdoa a elas. E então, não importa a oração que nós fizermos, não vai resultar. Mas quando a pessoa perdoa, ouça, é instantâneo. A bênção é instantânea. Por isso, fizeram-lhe mal. Você sabe que foi o seu pecado, o meu pecado, que fez com que Jesus fosse crucificado. Foi o meu erro, o seu erro, que fez com que Jesus fosse crucificado. Ah, não, mas eu não fiz assim um erro tão grande. Ah, agora há tamanhos de erro. Um buraco, seja pequeno ou grande, não tem nome de buraco. Um pecado, seja grande ou pequeno, não tem nome de pecado. E aquilo que muitas das vezes para os homens pensa-se que é algo que não tem tanta importância perante Deus, é aquilo que mais tem importância perante Deus. Quando você não perdoa alguém, você vai receber consequências por não perdoar. Se você está chateado com a sua esposa ou com o seu esposo e não está a perdoar a ele ou a ela,
lhe garanto que você está em sérios problemas perante Deus. Deus diz para nos amar uns aos outros. Você pensa que isso é fácil? Quantas e quantas pessoas às vezes nós queremos é fugir delas e não amá-las. Mas sabe porquê que Deus diz para nós amá-las? Amar as pessoas, sabe porquê? Para que essas pessoas possam ter uma hipótese de ter Deus nas suas vidas. Então você, cada um de nós, é um veículo para abençoar os outros. E se nós não fizermos isso, a bênção pode não chegar a essa pessoa. E o sangue dele pode ser requerido das tuas mãos. Portanto, quando acontecer alguma coisa, não se esqueça de perdoar. Quando lhe pedirem ajuda, não importa quem seja, mesmo aquele que o trataram mal, ajude, por favor. Ajude, por favor. Você vai estar a honrar o seu Deus. Porque Jesus morreu pelos pecadores e pelos não pecadores. Morreu por todos. Então, o que é remédio para nós? Confiar no próprio Deus, no que Ele nos diz. Confiar que Ele é que vai abrir as portas e as portas não fecharão. É Ele que vai fazer tudo acontecer. Se você crer nele e confiar nele. Entregar o assunto nas mãos de alguém não é voltar a ir buscar o assunto. É entregar nas mãos dele e deixá-lo lá. E confiar nele. Imagine que você vai a um sapateiro e leva um par de sapatos. E então, enquanto você entrega os sapatos, o sapateiro está a arranjar os sapatos. Mas você acha que ele não está a arranjar, ou não está a levar o tempo suficiente, ou não está a coisa, você chega lá e tira-lhe aquilo das mãos. Não, tem que ser assim, assim, assim. E você que faz? O sapateiro para imediatamente de operar. É isso que nós muitas das vezes fazemos com Deus. Entregamos o assunto nas mãos dele e depois voltamos a ir buscar o assunto e começamos a tentar resolver à nossa maneira. E Deus se afasta completamente. E depois você pergunta, então, mas onde é que está Deus? Ele sempre lá esteve. Você é que não o deixou operar. Você é que não o deixou fazer à maneira dele. Sabe que para que Deus faça qualquer coisa, ele não vai abençoar uma pessoa. Não só aquela pessoa que você está a pedir. Ele vai abençoar várias pessoas. É impressionante. E então, como arquiteto, ele sabe o que tem que fazer para poder abençoar várias pessoas. Você está a perceber? Mesmo na oferta. Quando você dá, você vai abençoar a igreja para que ela continue a prosperar, para que ela continue a fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Mas você também vai ser abençoado. E outras pessoas vão ser abençoadas por causa da igreja ser abençoada. Tudo se move num caminho para a glória de Deus. Então confiar em Deus é muito mais do que você imagina. Confiar nele é largar completamente tudo nas suas mãos e deixar ele fazer. Acredite em mim, se houver alguma coisa para você fazer, ele vai mostrar que você deve fazer. Há coisas que Deus me chamou para fazer, que eu levei algum tempo, não muito tempo, mas houve casos de meses em que eu levei para poder fazer aquilo que Deus me tinha dito para fazer. Porquê? Porque eu queria ter a certeza absoluta que era a sua vontade. E não era, porque era uma coisa que eu queria muito fazer.
mas eu queria ter a certeza que era vindo da parte de Deus. Você entendeu? Em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos vencedores porque merecemos. Nós não somos vencedores porque temos qualidades de vencedores. Não. Nós somos vencedores por aquele que nos amou. E porque Ele nos amou, em todas as coisas somos mais que vencedores. Veja o exemplo de José, do Egito. Ele teve um sonho, ou antes 2 sonhos, criticado pelos irmãos e pelo próprio pai. No entanto, foi levado cativo, vendido como cativo. Escravo, feito escravo numa terra estranha. No entanto, ele trabalhou com afinco, com amor. E Deus o honrou. E ele ficou conhecido pelo seu Senhor, por aquilo que ele estava a fazer. Quando foi preso, ele foi conhecido pelo carcereiro mor, por aquilo que ele estava a fazer. Até que anos mais tarde, o reconhecimento veio pelo próprio faraó. E ele foi levado a primeiro-ministro sobre todo o Egito. Mas ele começou pequeno. Obedeceu pequeno. Até que se tornou grande. Algumas pessoas não querem obedecer no pequeno. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. E você está a ser fiel sobre o pouco? Não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com tudo na sua vida. Você está a ser fiel a Deus no pouco? Ou está a pensar só nas suas coisas, naquilo que você precisa, naquilo que tem, no divertimento que você precisa, naquilo que... E Deus? Já chegaram ao pé de mim e dizer: eu gostava de ter a revelação que você tem. Viraram-se para mim. E eu acho sempre aquilo muito estranho. Deus não faz exceção de pessoas. Deus trata todos por igual. E eu costumo sempre dizer: então, mas busca Deus. E dou o exemplo do telefone. Se você quiser falar com alguém, você insiste, telefona várias vezes até conseguir falar com a pessoa. Por que você não faz o mesmo com Deus? Por que não insiste perante Ele? A seu tempo, Ele se vai revelar assim. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu insistia. Até que Deus começou-se a revelar a mim. Será que sei tudo? Não, não sei, mas graças a Deus que eu não sei tudo. Todos os dias eu tenho que ir buscar o maná. Todos os dias eu tenho que ir buscar o pão do céu. Para saber o que é que Deus quer que eu faça. Todos os dias eu tenho que o buscar. E todos os dias Ele me mostra algo novo. Algo que eu não estava a entender, que eu não estava a perceber. Algo que eu preciso para a minha vida. Que eu preciso para o ministério. Que eu preciso para a minha família. Algo muitas das vezes que aconteceu e eu nem sabia. Objetos que eu deixei entrar em casa que estavam amaldiçoados e que eu não sabia que estavam amaldiçoados. Por isso nós buscarmos a Deus todos os dias não nos mostra tudo o que está a acontecer. Porque senão você só depara depois. Se você não fizer isso, só vai perceber depois quando as coisas começarem a acontecer. Quando aquilo que não presta começar a acontecer na sua vida. Quando você tem um acidente que você não sabe, nem tem lógica, a razão porque é que teve o acidente. Quando você agarra e alguma coisa se estraga nas suas mãos. Então, mas isso pode acontecer? Pode, mas não é normal. Porque Deus nos abençoa tudo.
Tudo o que nós tocamos é abençoado e não amaldiçoado. Tudo. Tudo na nossa vida, tudo na nossa casa, todas as pessoas que tocamos são abençoadas. Porque foi isso que nós somos chamados para a bênção, não para a maldição. E cada vez que você toca um objeto, seja o qual for, ele está abençoado. E ele vai trabalhar. E ele vai funcionar. Muito tempo. Porquê? Porque você está tocando. Você está entendendo? Você está debaixo da bênção. Vamos abrir em Deuteronômio 28. Eu quero-vos mostrar aquilo que está aqui escrito. Deuteronômio 28, versículo 2. Diz aqui no versículo 1, para nós honrarmos e ouvirmos a voz, Senhor Deus, que Ele nos exaltará sobre todas as nações da terra. E veja depois o que está escrito no versículo 2. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz, Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito é o fruto do teu ventre, do fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, da criação das tuas vacas, dos teus rebanhos, as tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Cesto e amassadeira são objetos de trabalho. Tudo onde você trabalha, bendito é. O seu trabalho é bendito. O seu computador é bendito. Tudo onde você estiver a fazer, onde estiver a tocar, é bendito. E depois diz aqui, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. De onde? De qualquer lugar onde você for. Você é bendito do Senhor. E Deus não acaba por isso, e aqui no versículo 7 diz, e o Senhor enterrará todos os inimigos que levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho serão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Será que é você que o vai fazer fugir? Não. É Deus. Houve circunstâncias na minha vida que pessoas pararam de se meter comigo quando algo aconteceu e que não fui eu que fiz. Eles pensaram que eu tinha conhecimentos muito altos e então pararam de se meter comigo. Pararam de dizer, de fazer seja o que for. Fui eu? Nada fiz, nem nada disso. Você é de Deus. Você é um filho de Deus. Não é uma coisa qualquer. É um filho de Deus. E como filho de Deus Altíssimo, mesmo aqueles que tentaram fazer mal a si, você não se tem que preocupar. Porque Deus vai resolver o assunto. Aconteceu com o povo de Israel assim. Vai acontecer agora na sua vida igual. Não tem que se preocupar. Eu tive em circunstâncias onde eram várias pessoas. Um irmão tinha acabado de esfaquear outro irmão. Um amigo, outro amigo, uma coisa assim. E eu fui lá para falar com eles. Eles eram vários. E nada me aconteceu. Porquê? Por causa de mim? Não. Por causa de Deus na minha vida. Inclusive, uma das pessoas deles veio atrás de mim a pedir desculpa. Fui eu? Não. Foi Deus. Eu quero que você entenda, onde você estiver, o que estiver a fazer, esteja sempre humilde. Trabalhe com dedicação. Que é seu tempo. A palavra de Deus diz, não te canses de fazer o bem, que a seu tempo receberás a recompensa. Trabalhe com afinco, trabalhe com amor. Trabalhe como estivesse a fazer para o seu próprio Deus. E Deus o recompensará. Não os homens, é Deus. Porque Ele sabe que você está a fazer isso por causa de Deus, não por causa dos homens. E muito mais,
quando a pessoa que você está a servir às vezes são pessoas que não são boas. Muito mais Deus o recompensa assim. Muito mais Deus o exalta assim. Porque muitas das vezes essas pessoas que agora estão no lugar, que estão por cima de si, quando você se submete, quando você se humilha, Deus agarra nessas pessoas e as leva para outra parte. E vem outro chefe para o lugar desse, que vai reconhecer o seu trabalho e fazer com que você eleve no seu trabalho. É Deus que vai fazer tudo na sua vida. É Deus que o vai fazer prosperar. É Deus. Mas eu deixo-me dizer uma coisa que é muito importante. Cuidado com as suas companhias. Sejam elas qual for, sejam de amigos, familiares, seja que pessoas forem. Cuidado. Busca o Senhor. Ele mostrará quem é quem. Porquê? Porque você vai precisar de pessoas ao seu lado que o ajudem a prosperar. E às vezes muitas pessoas chegam ao pé de si e dizem, vamos em frente e não sei o quê, mas para as suas costas quer a sua derrota. E você não sabe disso. Mas Deus sabe. Por isso o buscar a Deus, que Ele nos mostra quem é quem. Às vezes aquela pessoa que tem menos importância, você olha para ele e dá menos importância, ou você acha que ele lhe dá menos importância a si, muitas das vezes, às vezes, são essas pessoas que mais o vão ajudar. Eu tive casos por causa de me baterem no carro e o carro foi dado como perdido. A pessoa que bateu não tinha seguro, foi para o Instituto Nacional de Seguros e o Instituto Nacional de Seguros não queria pagar. Eu recebi a comunicação por e-mail e a minha vontade era agarrar no telefone e barafustar. E eu não fiz isso. Fiquei quieto, sossegado, esperando em Deus. E eu recebo um telefonema do qual eu não conheço. E ao receber este telefonema, a senhora identificou-se. A senhora que estava a trabalhar no Instituto Nacional de Seguros foi a senhora que me ajudou. E disse o que é que eu deveria fazer. E eu fui abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não olhe para as coisas como o produto final. Quando você lhe disserem não olhe, não assuma esse não como produto final. Quando você lhe disserem não tem hipótese, não agarre isso como final. Deus é que vai ter a última palavra na sua vida. Não é os homens, não é o diabo, é Deus. Você está a entender que é Deus que faz tudo. Se você se deixa derrotar cada vez que dizem que não, cada vez que não pode ser, cada vez que não vai acontecer, não dá, cada vez que você agarra-se e deixa-se ser derrotado por causa disso, você parou. E você tem que se levantar e dizer, não, eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. É Ele que me vai fazer andar sobre as águas. No nome de Jesus. E Ele me vai fazer andar onde nenhum homem andou. Ele me vai fazer ter o que nenhum homem teve no nome de Jesus. É Ele, não é os homens. Você entende? Quando liguem e disserem não barafuste com a pessoa, não grite com a pessoa. Ore e diga, Deus, meu Deus, eu confio em Ti. E este não é para mim. Eu assumo tudo como sim. A bênção está na minha vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu estou a falar com vocês Provérbios 17, 22. Deus está-me a fazer lembrar este versículo. Provérbios 17, 22.
Porque é que nós temos de ter um coração alegre? Porque é que nós temos que ter um coração agradecido? Porquê? Eu vou-lhe explicar porquê. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O coração alegre serve de bom remédio. A sua forma de viver deve ser na confiança do seu Deus. E por isso, mesmo perante todas as circunstâncias, você tem que estar alegre. Estou-me a fazer entender? Porque é Deus que abre as portas. Não somos nós. Muitas das vezes nos tentam fechar, nos tentam impedir de receber a bênção, nos tentam impedir as coisas que nós temos para fazer, nos tentam fazer com que nós não consigamos. Olha o exemplo, leia o livro de Neemias. Neemias é um homem impressionante, um homem que servia a Deus. O rei. Ele servia ao rei e o rei viu que ele estava triste. E o rei perguntou, por que estás triste? E ele disse, olha, porque os muros da minha terra estão caídos. As muralhas de Jerusalém estão caídas. E o rei virou-se para ele, olha, vai, eu te dou dinheiro, te dou guarnição, homens de guerra para irem contigo, te dou cartas para poderes passar em todos os sítios por onde tens de passar e vai levantar os muros da tua cidade. E ele foi. E quando lá chegou, viu cada um a trabalhar nas suas coisas e a cidade estava com os muros caídos. E então ele reuniu todas as pessoas e as motivou para irem trabalhar. Mas sabe como é que elas trabalhavam? Elas trabalhavam com a lança e com a espada ao lado. Trabalhar com a lança, sim. Porque estavam a ser ameaçados de morte. Porque alguns não queriam que esses muros fossem levantados. Então criaram todas as maneiras a Neemias, criaram todos os problemas a Neemias. Inclusive viraram-se para ele, anda cá a falar connosco para que possamos discutir o assunto. E Neemias respondeu, não vou falar com vocês. Aquilo que eu tenho para fazer é mais importante do que toda a conversa que eu terei com vocês. E eles tinham de trabalhar com escudo e com lança, com espada ao pé, enquanto trabalhavam. Porque poderiam ser atacados. E Deus os guardou. E Deus fez com que os muros de Jerusalém fossem levantados. Quando você tiver um projeto qualquer, vá em frente. Vá em frente. Se é para construir uma casa, vá em frente. Se é para remodelar uma casa, vá em frente. Peça as licenças, peça tudo. Mas estão a criar impedimentos. Ora ao seu Deus, que Deus vai lhes abrir as portas. Ore para que tudo seja desimpedido em nome de Jesus. Confie nele. Até o dinheiro. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Não é uma pessoa qualquer. Muitos homens de Deus começaram do zero. Não tinham nada. E Deus fez trazer até eles tudo o que é necessário para criar coisas enormes. Gigantescas mesmo. Aquele que se move com o seu Deus se levantará e fará proezas. Pare de olhar para as circunstâncias de como elas são, mas olhe para elas como você quer que elas sejam. Deus chama as coisas que não são como já fossem. Então está na altura que os seus filhos, os filhos de Deus, façam o mesmo. Falem as coisas que não são como se já fossem. Eu já estou curado, eu já estou liberto, todo este assunto já está resolvido, os papéis já estão todos desbloqueados, já tenho tudo concedido, já tenho a casa feita, já tenho a casa paga, já tenho tudo feito no nome de Jesus. Deus chama as coisas que não são como já fossem. Faça você, que é um filho de Deus, a mesma coisa. E seja abençoado. No nome de Jesus.
Confie nele, que ele tudo fará. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Antes de nós orarmos, eu quero vos dizer uma coisa. Nunca a sua oração seja uma oração de derrota. Seja uma oração de confiança em Deus. Uma oração de vitória. Uma oração de dizer, eu confio em ti, Senhor. Então vamos orar, vamos dizer, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que nos tens dado e tudo o que nos vais dar. Obrigado porque nós estamos debaixo da bênção das tuas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi Jesus, que Ele que foi à cruz por nós. E sabemos que estamos debaixo da bênção porque Ele, Jesus, foi pendurado no madeiro para que a maldição fosse levada sobre Ele e fosse tirada de nós. Por isso, Senhor, eu creio que seja na minha vida pessoal, seja no ministério, eu já estou a vencer e estou a conquistar coisas que eu nunca conquistei até hoje. No nome de Jesus. Tu estás a abrir portas para mim que antes estavam fechadas. Tu estás a abrir muitas casas, muitas igrejas, muitas situações que eu vou ser abençoado no nome de Jesus. A ti, Senhor, eu te dou toda a glória. Porque tudo vai ser feito pelas tuas mãos. Eu apenas me submeto à tua autoridade e à tua vontade. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E eu creio em ti. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Prepare-se para esta grande semana de vitórias. Se você assim falar, assim vai ter. No nome de Jesus. Amém.